Do BBB, Fred Nicásio, sofreu intolerância religiosa por outros integrantes da casa no momento em que estava fazendo uma oração antes de dormir. Fred é de religião de matriz africana, inclusive, em uma das participações do programa, o apresentador Tadeu Schmidt falou, sobre a diversidade de religiões que existe no país e tal, para dar uma sacudida em quem olhou meio torto para esse momento. Vamos chamar Patriota Júnior novamente ao vivo para a gente conversar sobre esse assunto. Ô Patriota, casos como esse estão sendo cada vez mais comuns, então de que forma a gente combate esse preconceito e esclarece informação, né? É verdade, Renata. Você citou esse caso aí do BBB, mas nos últimos 2 anos os crimes, envolvendo aí a intolerância religiosa aumentaram 45% aqui no nosso país, Isso são os casos que chegam ao nosso conhecimento, que são notificados, Fora os que não são notificados, Sobre esse assunto nós vamos conversar aqui com a Tamires Silva, que é bacharel em Direito e presidente do Conselho de Igualdade Racial de Caruaru. Tamires, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Recentemente nós tivemos um endurecimento, da lei da injúria racial. Esse endurecimento também foi importante, para essa questão da intolerância religiosa. Bom dia a todos e todas. Sim, sem sombra de dúvida. Quanto mais se fortalecer essa lei nesse sentido de realmente punir essas pessoas que cometem esse tipo de crime, melhor. Então, o fato dela ter sido intensificada é, sem dúvida, melhor tanto para a população negra, a população de matriz africana. E o que significa dizer, por meio dessas intensificações dessas leis, que o racismo existe. O racismo ele é estrutural, ele existe da forma institucional, ele é religioso, ele está em diversos lugares. E dessa forma, como ocorreu no Big Brother Brasil, que tem uma ampla divulgação nacional, a gente prova mais do que sempre que o racismo, além de tudo, ele é velado, ele é filmado e fica registrado. Então, para que, se alguém tem dúvida de que o racismo não existe, foi uma situação claramente onde a gente pôde perceber e pôde constatar de que o racismo, ele acontece. Ô Tamires, por onde deve começar essa postura, essa mudança de postura da sociedade? É algo que vem de berço, é algo que a gente aprende na escola, porque nós vivemos em um estado laico, mas parece que na prática não é bem assim, Tudo é muito basilar, porque o que acontece muito hoje, nos dias de hoje, é que muitas pessoas, muitas famílias transferem o papel da educação de casa para a escola e acham que a escola tem a obrigação. Então fica essa complicação entre a família não sabe como conduzir isso, passa a responsabilidade para a educação e fica nessa confusão. Acaba que muitas pessoas não ensinam, não combatem a questão do preconceito no geral, não só a questão do preconceito racial, todas as formas de violência e de preconceito que podem ser ensinadas a partir de casa, certo? Mas a escola, sem sombra de dúvida, eu acredito muito que a educação é o que salva esse mundo, é o que pode salvar o nosso país. E, assim, é necessário que na educação nacional, certo? Que se veja, que se corrija, que se passe da maneira correta como é que se iniciou esse processo de racismo. Porque, por exemplo, eu cresci escutando que dia 13 de maio era dia de negro e de que a princesa Isabel nos salvou. E a gente sabe que, na realidade, essa não é a história correta. Então, tudo é muito da base. Então, enquanto ficar dessa forma, então o racismo ele vai se perpetuar. Ele só vai tomando forma. Então, as leis, elas precisam realmente ser efetivadas, nessa ênfase que foi dada, que foi mudada, a injúria racial por racismo, que antes era de 1 a 3 anos de multa que se pagava. E agora são de 2 anos a 5. Então, significa que o racismo, ele acontece, está crescendo e que existe punição para isso. Então, qualquer pessoa que passar por algum tipo de violação nesse sentido, é procurar a delegacia, os órgãos de denúncia. Em Caruaru, nós somos muito atuantes, nós temos o Conselho de Igualdade de Promoção de Políticas da Igualdade Racial, não somos um lugar de denúncia, mas somos um órgão deliberativo, onde, de maneira construtiva e coletiva, a gente acolhe a demanda e encaminha para os órgãos necessários. Fora que também tem a polícia e muitos outros órgãos nessa construção.
Como é a atuação do Conselho nesse sentido? As pessoas podem procurar para fazer denúncias, né? Tem algum contato? Como é que funciona? Sim, nós temos reuniões mensais, inclusive a reunião, a primeira de 2023, já será na próxima semana. Os conselheiros são muito atuantes, né? Os povos de terreiro também são muito atuantes aqui no município de Caruaru. Qualquer denúncia nesse sentido, o conselho geralmente senta para conversar e a gente tenta, de forma articulada, ver como é que a gente vai resolver aquela situação, de forma que a gente encaminha para os órgãos que realmente têm a competência para concluir aquela demanda. Tamires Silva, muito obrigado pela presença aqui com a gente. Ela que é bacharel em Direito e presidente do Conselho de Igualdade Racial de Caruaru. Ainda nesse assunto, a gente vai chamar aqui o Jeremias Aquino, né, que é presidente do coletivo afrocultural e religioso Acordo do Axé. Jeremias, bem-vindo, bom dia, bem-vindo aqui à Rádio Cidade. As denúncias, né, mostram que o alvo mais frequente são as religiões de matriz africana, ou seja, um problema ainda muito grave, né? Bom dia a todos e todas. Isso mesmo, né? Para termos um exemplo, 2022 foi o ano que triplicou, na verdade, os casos de intolerância religiosa na nossa cidade. Como o Tamires falou, os povos de terreiros na nossa cidade somos bem atuantes, né? Estamos no Conselho de Igualdade Racial, estamos em alguns outros conselhos. Também existe na cidade uma comissão de trabalho dos povos de terreiros de Caruaru. E é muito importante que, quando aconteça isso, faça a denúncia. Seja junto ao Conselho, primeiramente à polícia, mas também no Centro Integrado de Direitos Humanos, que acontece lá no bairro Santa Clara, onde tem o núcleo Luiz Gama. O que acontece é o seguinte: historicamente, a religião de matriz africana, ela sempre foi perseguida. Inicialmente pelos poderosos, né, e religiosos, e nós vimos agora, nesses últimos 4 anos, muito mais perseguida pelo poder nacional. A base construtora para acabar com esses atos de intolerância é justamente a comunidade, né? E aqui em Caruaru a gente ficou muito bem atuante. A religião, todas as religiões sofrem preconceitos, mas a religião de matriz africana, ela é a que mais sofre. Isso porque, historicamente, é uma religião de preto. E se acreditou no passado que, por ser uma religião de preto, e até hoje, viu, porque os preconceitos com a religião de matriz africana é porque simplesmente é uma religião tão linda que o nosso povo negro, que foi traficado, trouxe para o Brasil. Então, uma religião linda, maravilhosa, que cultua a natureza, mas o racismo insiste aí em dizer que, por ser uma religião de uma etnia diversa dessas sociedades brancas que aconteceram, ela sofre muito mais preconceitos. Recentemente também nós tivemos ataques a terreiros aqui em Caruaru, né, Jeremias? A gente percebe que é algo que está ainda bastante enraizado nessa questão da intolerância, né? Nós tivemos, 2022 foi um ano que as pessoas viram muitas postagens, tanto de povos, né, intolerantes, como de povos de terreiros se defendendo, né? Logo em agosto nós tivemos um terreiro no bairro Morada Nova, onde houve uma agressão não de embate corporal, mas uma agressão de intolerância por parte de uma igreja evangélica que colocou 4 caixas de sons desse tamanho aqui para diminuir o culto afro que estava. Com 15 dias depois, um terreiro na mesma localidade, 200 metros de distância, foi alvejado de pedras e quebrado todo o telhado. Vocês, inclusive aqui, agradeço, publicizaram isso. E mais algumas coisas que vieram acontecendo. Nós tivemos um caso de uma pessoa de terreiro no bairro do Salgado que foi agredido por policiais por ser homossexual, mas também ser uma pessoa de terreiro. E aí aconteceram várias coisas. Então, o nosso caminho é denunciar. Nós temos que ter essa vocação de denúncia. Nenhuma religião é mais importante que a outra. Deus é único e nós devemos trabalhar com interreligiosidade. É dizer, meu irmão, que a minha religião é tão importante para mim como a sua é para você, e que Deus é importante para todos nós. É importante que haja um respeito mútuo, né, Jeremias, entre as religiões, para podermos, né, para vivermos em harmonia o tempo todo, né? Precisa sim. Aqui na cidade também existe um grupo interreligioso do Agreste, qual eu também faço parte, junto com outras pessoas. E aí nós temos padres, sacerdotes de matriz africanas, pastores, ortodoxos, né? Nós temos pessoas do Hare Krishna, nós temos pessoas
espírita kardecista, ou seja, é um grupo, né, que combate justamente isso aí. Combate como o Tamires falou, com a educação, passando a informação, né? Nós temos que dizer também que desde 2011, né, há uma atuação, né, de povos de terreiros aí com a participação do poder público nas escolas, né, nas associações, porque a gente precisa tirar essa história negativa que foi colocada. Muitos dos preconceitos que acontecem, aí eu vou entrar já no BBB, muitos preconceitos acontecem pela má informação que é colocada nas nossas cabeças ainda criança. O caso que aconteceu no BBB com o Dr. Fred, né, Nicásio, foi abominável. Então, as pessoas começam a traduzir que, pelo fato dele ser de matriz africana, ele tem que ser do mal. Então, quando você vê 3 pessoas conversando, escondido, dizendo, eu tenho medo, olha, se ele rezar de novo, eu peço para sair. Então, isso é abominável. Isso é você deixar de dar o direito àquela pessoa crer. Porque, como o apresentador falou, aqui nós temos pessoas cristãs, não cristãs, pessoas de terreiros, pessoas que creem e que não creem, mas aqui deve-se haver harmonia, e é isso mesmo, nós devemos haver harmonia, entendeu? Acabou esse tempo onde nós temos que praticar a guerra santa, não. A minha fé, ela é tão importante quanto a sua fé, e nós juntos, independente da sua religião, conseguimos levantar o irmão, levantar nossa crença, levantar a interreligiosidade. É isso que está precisando para ter paz. Perfeito, muito obrigado pela entrevista aqui com a gente. Jeremias Aquino, que é presidente do coletivo afrocultural e religioso Acordo Axé. Importante, né, Renata, que haja o respeito entre as religiões, né, para vivermos, né, na harmonia, na maior harmonia possível. Esses casos de violência, claro, né, são abomináveis, né? Volto contigo. Perfeito, patriota. Mais explicado impossível. Respeito.